o país mais bombardeado da história. E as bombas ainda estão lá. Imagine viver em um lugar onde uma simples caminhada pelo campo pode terminar em uma explosão, onde uma peça enferrujada encontrada no chão pode não ser apenas sucata, mas uma bomba que permaneceu escondida por décadas. Agora, imagine descobrir que isso aconteceu em um país que, oficialmente, nem sequer estava em guerra com os Estados Unidos. Esse país existe. Ele se chama Laos. E por trás de suas paisagens montanhosas, pequenas cidades e plantações, existe um dos capítulos mais assustadores da Guerra Fria. Hoje, você vai entender por que o Laos é considerado o país mais bombardeado do mundo, quem lançou milhões de explosivos sobre seu território e por que, décadas depois, essa guerra ainda não terminou. Você está no FicFlix. O país que recebeu milhões de bombas. O Laos está localizado no Sudeste Asiático e possui uma área de aproximadamente 236 mil quilômetros quadrados, pouco menor que o estado brasileiro de Rondônia. Mas o tamanho do país não explica a dimensão do que aconteceu ali. Entre 1964 e 1975, durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos realizaram uma enorme campanha de bombardeios sobre o território laosiano. Mas qual era o objetivo? Combater forças comunistas e atingir rotas de abastecimento utilizadas pelo Vietnã do Norte. O problema é que grande parte dessa operação aconteceu de maneira extremamente discreta. Por isso, o Laos acabou ficando conhecido por uma expressão assustadora: a Guerra Secreta. Durante aproximadamente 9 anos, aviões americanos realizaram centenas de milhares de missões sobre o país. Estima-se que cerca de 270 milhões de bombas e outros explosivos tenham sido lançados sobre o Laos. É uma quantidade tão absurda que existe uma comparação impressionante. Em determinados períodos, uma missão de bombardeio acontecia aproximadamente a cada poucos minutos. E existe algo ainda mais assustador. Uma parte dessas bombas simplesmente não explodiu. A guerra que nunca terminou. Dependendo do tipo de munição e das condições em que caiu, uma bomba poderia permanecer enterrada durante décadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Estima-se que entre 10% e 30% das munições lançadas não tenham detonado. Ou seja, a guerra terminou. Mas milhares, talvez milhões, de explosivos permaneceram escondidos no solo. E eles continuam perigosos até hoje. Essas munições são conhecidas como USHO, sigla em inglês para explosivos não detonados. E o problema não está apenas nas grandes bombas. Existem também pequenas bombas de fragmentação, algumas do tamanho de uma bola, que podem ser confundidas com objetos comuns. Uma criança pode encontrar uma, um agricultor pode atingir uma com uma ferramenta, alguém pode simplesmente caminhar sobre o lugar errado, e uma explosão pode acontecer décadas depois do fim da guerra. Um dos lugares mais contaminados. Uma das regiões mais afetadas é a província de Sengkuang, no nordeste do Laos. Ali, os vestígios da guerra fazem parte da vida cotidiana. Em algumas áreas, sair das trilhas seguras pode ser extremamente perigoso. O solo, que deveria servir para plantar alimentos, também pode esconder munições. E isso criou uma situação quase surreal. A guerra passou a fazer parte da paisagem, quando bombas viram objetos do cotidiano. Em algumas comunidades, partes metálicas deixadas pelos bombardeios acabaram sendo reaproveitadas. Restos de bombas foram transformados em cercas, pilares, objetos decorativos e diversos outros utensílios. Em algumas regiões, até restaurantes e pousadas exibem peças de armamentos antigos como parte da decoração. Parece inacreditável, mas existe uma razão para isso. Para algumas comunidades, essas peças de metal não são apenas lembranças da guerra.
elas também podem representar uma fonte de renda. O perigo que virou sobrevivência. Algumas pessoas passaram a procurar restos metálicos das bombas para vendê-los como sucata. Esses trabalhadores percorrem áreas contaminadas em busca de pedaços de metal deixados pelos conflitos. O problema é que aquilo que parece ser apenas uma carcaça enferrujada pode esconder explosivos, e um único erro pode ser fatal. É por isso que a remoção dessas munições é tão perigosa. Equipes especializadas precisam localizar, identificar e destruir os explosivos com extremo cuidado, e esse trabalho pode levar décadas. Décadas depois, o Laos ainda paga a conta. Os bombardeios terminaram em 1975, mas seus efeitos continuam presentes. Pessoas ainda vivem em regiões onde o solo pode esconder explosivos deixados pela guerra. Agricultores precisam tomar cuidado ao trabalhar na terra. Famílias vivem próximas de áreas contaminadas. E gerações que nasceram muito tempo depois do conflito ainda podem ser vítimas de uma guerra que aconteceu antes mesmo de elas existirem. É uma das partes mais cruéis dessa história. Uma bomba pode permanecer enterrada durante décadas, esperando o momento em que alguém a encontre. O Laos mostra que uma guerra não termina necessariamente quando os soldados vão embora. Às vezes, ela continua escondida no chão, silenciosa, invisível, esperando. E talvez seja justamente isso que torna a história do Laos tão assustadora. Porque enquanto em outros lugares as pessoas lembram da guerra através de fotografias, monumentos e livros, no Laos, a guerra ainda pode estar literalmente debaixo dos seus pés. Esse foi mais um episódio do FicFlix. Se você gosta de histórias reais, lugares extremos e acontecimentos que parecem inacreditáveis, inscreva-se no canal, porque algumas das histórias mais assustadoras do mundo não estão nos filmes. Elas aconteceram de verdade.